Você já se perguntou por que alguns encontros parecem ser o destino lhe pregando uma peça, como se algo ancestral dentro de você já soubesse o que está prestes a acontecer? Há um momento silencioso, porém eletrizante, em que uma mulher se encontra à beira de sua própria transformação. Não porque alguém novo esteja prestes a entrar em sua vida, mas porque algo dentro dela está finalmente pronto para despertar. E é aqui que a maioria das pessoas interpreta mal a natureza do amor. Elas acreditam que o amor chega como uma pessoa, mas na verdade, o amor chega como um espelho refletindo tudo o que ela evitou, reprimiu ou negou dentro de si. Na linguagem da psicologia junguiana, isso não é coincidência. É a ativação do inconsciente. A psique, há muito enterrada sob expectativas e feridas, começa a orquestrar encontros que forçam o confronto com a sombra. E, frequentemente, esse encontro assume a forma de um homem que parece estar alinhado demais com seus desejos mais profundos, medos mais profundos. Ele surge não como um salvador, mas como um catalisador. Porque o que se aproxima dela não é apenas amor e transformação. A maioria das mulheres é ensinada a buscar o amor como forma de validação, para serem escolhidas, desejadas, completas. Mas a mulher que está prestes a vivenciar esse encontro não está mais seguindo esse roteiro antigo. Algo dentro dela mudou. Talvez por causa de um coração partido, talvez pela solidão, talvez pela silenciosa constatação de que buscar afeto só leva a se perder de si mesma. Assim, sem compreender totalmente, ela começa a se afastar da necessidade de ser vista e começa a se ver. É aqui que o universo, ou mais precisamente, o inconsciente responde. Porque quando uma mulher inicia o processo de individuação, quando começa a integrar sua sombra em vez de projetá-la para fora, ela se torna magnética de uma forma que não é performática. Não se trata de beleza, nem de charme, nem de estratégia. Trata-se de alinhamento. E o alinhamento atrai. O homem que está prestes a entrar na vida dela não é aleatório. Ele é moldado pelo seu mundo interior. Ele reflete tanto a sua cura quanto as suas feridas remanescentes. É por isso que a conexão parece intensa, quase avassaladora. Não é apenas química. É um reconhecimento num nível mais profundo que a lógica. Mas é aqui que o verdadeiro teste começa. Porque esses encontros não vêm para confortar o ego. Eles vêm para desafiá-lo. Ele pode não se comportar da maneira que ela espera. Ele pode despertar inseguranças que ela pensava já ter superado. Ele pode se afastar justamente quando ela começa a se sentir segura. E nesses momentos, os velhos padrões sussurrarão para ela para perseguir, para provar, para se diminuir a fim de mantê-lo por perto. Mas é aqui que sua evolução é decidida. Veja bem, a mulher moderna muitas vezes confunde intensidade emocional com verdade emocional. Mas intensidade nem sempre é amor. Às vezes, é o sistema nervoso reagindo à familiaridade, a dinâmicas que espelham feridas do passado. E, a menos que ela esteja consciente, confundirá essa ativação com destino. É por isso que a conscientização é tudo, porque o amor que se aproxima dela não deve ser perseguido. Ele deve ser encontrado. E para atingir esse objetivo, é preciso algo que a maioria das pessoas evita, uma honestidade radical consigo mesmo. Ela precisa se perguntar, ela se sente atraída por ele porque ele compartilha dos seus valores ou porque ele reativa uma dor não resolvida em sua vida? Essa não é uma pergunta agradável, mas é uma pergunta necessária. Porque o verdadeiro amor, aquele que transforma em vez de consumir, não exige abnegação. Não exige que ela silencie sua intuição. Não prospera na confusão ou na inconsistência. Como argumentariam os estoicos, particularmente Marco Aurélio, o mundo externo não está sob seu controle. O que está sob seu controle é sua percepção, sua resposta, seu estado interior. E é aí que reside seu poder. Não em controlar o resultado desse encontro, mas em dominar a si mesma dentro dele. Portanto, quando ele chegar e ele chegará, a verdadeira questão não é se ele é o escolhido. A verdadeira questão é em quem ela está se transformando na presença dele. Ela é centrada ou ansiosa, expansiva ou retraída, autêntica ou atuante.
Porque o amor em sua forma mais elevada não se trata de se perder no outro. Trata-se de se encontrar com mais clareza através do reflexo do outro. E se ela não tomar cuidado, voltará a cair na ilusão de que esse homem é a fonte de seu despertar. Mas ele não é. Ele é simplesmente a porta de entrada. O despertar sempre foi dela. E assim a tensão começa a crescer nos espaços silenciosos entre suas interações, não no que é dito, mas no que é sentido. Porque quando duas psiques se encontram nessa profundidade, a comunicação transcende a linguagem. Torna-se energética, simbólica, quase arquetípica. Cada olhar carrega um significado. Cada silêncio ecoa algo não dito. É aí que muitas mulheres se perdem sem perceber, porque o inconsciente não opera através da lógica. Ele opera através da projeção. Ela começa a projetar nele a imagem do ideal, o salvador, a alma gêmea, a peça que falta. Carl Jung descreveu isso como projeção animus, onde uma mulher inconscientemente atribui suas qualidades masculinas internas a um homem, acreditando que ele incorpora tudo o que lhe falta. Mas isso não é verdade. É uma ilusão envolta em intensa emoção, e a menos que ela tome consciência desse mecanismo, começará a construir uma versão dele que não existe. Ela se apaixonará não por quem ele é, mas pelo que ele representa em sua psique. É por isso que a conexão parece tão avassaladora. Porque ela não está apenas se relacionando com ele, ela está se relacionando com partes de si mesma que nunca conheceu completamente. E, no entanto, algo dentro dela começa a sussurrar. Um leve desconforto, uma percepção silenciosa, a sensação de que algo não está totalmente firme. Essa é a voz da sua intuição, a parte dela que enxerga além da projeção. Mas a intuição muitas vezes é abafada pelo desejo, porque o desejo é intenso, é urgente, exige ação. Diz-lhe que, se não agir agora, poderá perdê-lo. E é aqui que os velhos padrões começam a ressurgir, a necessidade de assegurar, de definir, de se agarrar a algo que nunca deveria ter sido controlado. Mas é aí que reside o paradoxo. Quanto mais ela tenta se agarrar a ele, mais se desconecta de si mesma. E quanto mais ela se desconecta de si mesma, mais reforça a própria ferida que está tentando curar. Isso não é punição, isso é lei psicológica. Porque a psique sempre recriará dinâmicas não resolvidas até que elas sejam integradas conscientemente. Portanto, se ela tem um histórico de abandono, inconscientemente se sentirá atraída por homens emocionalmente indisponíveis. Não porque ela esteja quebrada, mas porque sua psique está tentando resolver algo inacabado. Este é o trabalho com as sombras em sua forma mais pura, e não é nada confortável, porque exige que ela se confronte com a verdade de que o que ela deseja pode não ser o que lhe faz bem. Que a intensidade que ela sente pode não ser um sinal de compatibilidade, mas sim um sinal de ativação. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Eles escolhem a fantasia em vez da realidade. Eles escolhem prazeres emocionais passageiros em vez de estabilidade emocional a longo prazo. Eles escolhem a dor familiar em vez da paz desconhecida. Mas não ela. Não. Mas, porque algo dentro dela já começou a mudar. Ela começa a se observar em vez de reagir impulsivamente. Ela percebe a vontade de perseguir e hesita. Ela sente a ansiedade aumentar e a questiona em vez de ceder a ela. Este é o início da maestria. Não por causa dele, mas por causa de si mesma. E nesse espaço de consciência, algo extraordinário acontece. A dinâmica começa a mudar. Porque quando uma mulher para de projetar, ela começa a enxergar com clareza. E quando ela enxerga com clareza, ela não pode mais ser manipulada pela ilusão. Ela começa a notar inconsistências. Ela se torna sensível à disponibilidade emocional dele. Ela reconhece se as ações dele estão de acordo com as palavras dele. E, o mais importante, ela para de dar desculpas. É aqui que o poder dela retorna. Não como controle sobre a situação, mas como clareza interior. E a clareza é perigosa para tudo aquilo que se constrói sobre ilusão. Porque agora ela não pergunta mais. Ele gosta de mim? Ela está perguntando, isso está alinhado com quem estou me tornando? Essa mudança é tudo. Porque isso a tira de uma posição de busca por validação e a leva a uma posição de autorrespeito.
E o amor próprio faz algo que a busca incessante jamais conseguirá. Ele filtra, revela quem é capaz de encontrá-la e quem não é. O homem que está destinado a fazer parte da vida dela não exigirá que ela se abandone para mantê-lo. Ele não se aproveitará da confusão dela. Ele não desaparecerá quando as coisas se tornarem reais. Mas o homem que existe apenas como uma projeção começará a desaparecer. Não porque ele mude, mas porque ela muda. E é aqui que a ilusão começa a se desfazer. Sem drama, sem confrontos, mas com consciência. Porque uma vez que ela vê, não consegue mais desver. E quando ela não consegue mais desver, não pode mais fingir. E naquele instante de percepção, algo irreversível acontece em sua psique. É sutil, quase imperceptível para quem vê de fora, mas internamente se sente como um silencioso colapso da ilusão. A fantasia que ela antes guardava com tanta força começa a se dissolver, não porque lhe foi cruelmente tirada, mas porque ela superou a necessidade de acreditar nela. Este é o limiar entre o apego inconsciente e a escolha consciente. Onde antes viagia, agora reflete. Onde antes perseguia, agora observa. E nessa observação, começa a compreender uma verdade mais profunda. A dor que temia nunca foi a de perdê-lo, mas a de perder a si mesma. Por muito tempo, sua identidade pode ter estado intrinsecamente ligada à forma como era percebida, desejada e validada. Esse é o condicionamento que muitas mulheres herdam, uma programação sutil que equipara valor à atenção externa. Mas o que ela está começando a perceber agora é algo muito mais poderoso. Atenção não é amor, e validação não é conexão. Porque uma conexão verdadeira não a desestabiliza, não a faz questionar o seu valor. Não exige interpretação constante. O que a desestabiliza é a inconsistência, o jogo de forças, a ambiguidade, a imprevisibilidade emocional. E é aí que os laços traumáticos muitas vezes se disfarçam de paixão. O sistema nervoso, condicionado por experiências passadas, começa a associar altos e baixos emocionais à intimidade. Assim, quando um homem reproduz esse padrão, a sensação é familiar, até mesmo inebriante. Mas familiaridade não é sinônimo de segurança. E é aqui que sua consciência se aprofunda, transformando-se em discernimento. Ela começa a perceber como ela. O corpo reage na presença dele. Não apenas a excitação, mas também a tensão. Não apenas a atração, mas também a ansiedade. E, em vez de ignorar esses sinais, ela começa a respeitá-los. Essa é uma mudança radical, porque o corpo não mente. Onde a mente pode racionalizar, justificar e distorcer, o corpo simplesmente reage. Ele se contrai quando algo está fora do lugar. Ele se expande quando algo está em harmonia. E talvez pela primeira vez, ela começa a confiar nessa inteligência que existe dentro dela. Isso é o que Jung chamava de integração do inconsciente, quando as partes ocultas da psique deixam de ser ignoradas e passam a estar na consciência. E por meio dessa integração, ela se torna completa. Não é perfeito, não é impecável, mas inteiro. E a plenitude transforma tudo. Porque uma mulher completa não busca a completude. Ela não procura em outra pessoa o preenchimento de um vazio. Ela se relaciona a partir da plenitude, não da carência. E a partir desse ponto, seus padrões deixam de ser negociáveis. Não por arrogância, mas por clareza. Ela entende que o amor não se trata de intensidade, mas de constância. Não se trata de ser escolhida, mas de sintonia mútua. Não se trata de se perder em outra pessoa, mas de se expandir em si mesma ao lado de outra pessoa. E essa compreensão cria uma espécie de quietude emocional. Uma presença sólida que não se abala com sinais contraditórios ou esforços mornos. Então, quando ele se afasta, ela não o persegue. Quando ele se torna inconsistente, ela não fica analisando demais. Quando ele não consegue encontrá-la onde ela está, ela não se rebaixa para diminuir a distância. Porque agora ela reconhece algo essencial, que aquilo que lhe está destinado não exigirá que ela se abandone. Isso não é desapego gerado pelo medo. Isso é desapego que nasce do respeito próprio. E existe uma diferença profunda entre os dois. O distanciamento baseado no medo evita a vulnerabilidade.
Constrói muros, mantém distância, protege a todo custo. Mas o distanciamento baseado no respeito próprio permanece aberto, embora criterioso. Permite a conexão, mas não à custa da integridade. E é aqui que o seu poder se torna inegável, porque ela já não reage a ele. Ela está respondendo a si mesma. As escolhas dela não são mais ditadas pelo comportamento dele, mas sim pelos valores dela. O estado emocional dela não depende mais da presença dele, mas está ancorado na própria consciência dela. E nesse estado ocorre algo quase paradoxal. Ela se torna profundamente atraente sem se esforçar para isso. Não porque ela esteja representando confiança, mas porque ela a personifica. Não porque ela busque atenção, mas porque ela não precisa mais dela. Este é o magnetismo silencioso de uma mulher que se encontrou consigo mesma. E se ele se levanta para encontrá-la ou desaparece, torna-se irrelevante. Porque o encontro que deveria mudar a vida dela já mudou. Não por meio dele, mas através do seu despertar. E a partir desse despertar, uma nova camada da realidade começa a se revelar, uma que não é movida pelo anseio, mas pelo discernimento. Ela não se move mais pela conexão como alguém que busca a completude. Ela se move como alguém que já é inteira, simplesmente decidindo que se alinha com essa plenitude. É aqui que a psique feminina atinge um nível de maturidade que poucos chegam a incorporar plenamente. Porque exige a dissolução de uma das ilusões mais profundas, a de que o amor precisa ser conquistado. Durante anos, talvez. Inconscientemente ela pode ter acreditado que se desse mais, compreendesse mais, tolerasse mais, finalmente seria escolhida da maneira que sempre desejou. Mas essa crença não está enraizada na verdade, e sim em uma sutil distorção da autoestima. É o eco de condicionamentos passados, onde o afeto era inconsistente, onde a aprovação precisava ser conquistada, onde o amor parecia condicional. E assim, ela aprendeu a se adaptar, ler nas entrelinhas, antecipar necessidades, tornar-se aquilo que era, necessário para ser mantido. Mas agora, com essa nova consciência, ela percebe o custo dessa adaptação. Porque cada vez que ela se tornava o que era necessário, ela se distanciava cada vez mais de quem realmente era. E essa é a dor que ela precisa enfrentar. Não a perda dele, mas a perda de si mesma em versões anteriores do amor. Essa dor não é fraqueza. É o início. Porque por meio disso, ela começa a recuperar as partes de sua identidade que foram fragmentadas na busca por conexão. A voz que ela silenciou, os limites que ela ignorou, a intuição que ela rejeitou. E à medida que essas partes retornam, também retorna seu senso de autoridade interior. Ela já não negocia com seus instintos. Ela escuta. E essa escuta altera a forma como ela vivencia a própria atração. O que antes parecia irresistível pode agora parecer inquietante. O que antes parecia emocionante pode agora parecer instável. E o que antes parecia estranho, calmo, consistente, sólido, pode agora parecer profundamente certo. Trata-se da recalibração do seu sistema nervoso. Uma transição do caos para a coerência, e nesse estado ela começa a entender algo que não pode ser ensinado, apenas vivenciado, que a paz não é entediante, é segura. E a segurança é a base sobre a qual se constrói a verdadeira intimidade. Porque sem segurança não há vulnerabilidade, e sem vulnerabilidade não há profundidade. Assim, quando um homem entra em sua vida hoje em dia, ela não lhe atribui significados imediatamente. Ela não se apressa em definir a relação. Ela permite que ela se desenrole lenta e conscientemente, sem forçá-o a se encaixar em uma narrativa. Isso é paciência, não como passividade, mas como poder, porque ela sabe que o que é real não precisa ser apressado. E aquilo que precisa ser feito com pressa, muitas vezes não é real. Essa compreensão a protege, não a isolando, mas ancorando-a na verdade. Então ela observa como ele se comporta, não apenas em momentos de intensidade, mas também em momentos de quietude. Não apenas em palavras, mas também em ações. Não apenas quando é fácil, mas também quando exige esforço. E por meio dessa observação, ela reúne evidências, não para julgar, mas para discernir.
Porque o discernimento é a linguagem do respeito próprio. E o amor próprio não se contenta com o potencial. Responde à realidade. Se ele for consistente, ela se abre. Se ele estiver de acordo, ela investe. Se ele estiver presente, ela o encontrará lá. Mas se ele estiver ausente, ela não persegue sombras. Essa é a diferença entre uma mulher que se deixa guiar pela emoção e uma mulher que se baseia na consciência. A emoção reage, a consciência escolhe. E é na escolha que reside a sua liberdade. Isso é o que os estoicos compreendiam tão profundamente. A liberdade não reside em controlar os outros, mas em dominar as próprias reações. Epiteto falava disso como a distinção entre o que está sob controle e o que não está. E, nesse contexto, torna-se profundamente relevante. Não pode controlar quem ele é, mas ela pode controlar quem ela se torna em relação a ele. E isso é tudo. Porque no momento em que ela para de tentar influenciar o comportamento dele, ela recupera sua energia. Chega de pensar demais. Chega de analisar cada mensagem. Chega de se esforçar tanto para manter a conexão. Em vez disso, ela retorna a si mesma, em prol do seu propósito, no seu crescimento, na sua vida para além dele. E, ao fazer isso, ela se torna indisponível para qualquer coisa que perturbe sua paz. Não por orgulho, mas por falta de alinhamento. E o alinhamento é inegociável, porque está enraizada na verdade. E nessa verdade, algo extraordinário se instala dentro dela, não como uma emoção passageira, mas como um estado interior estável. Não se trata mais de esperar que a pessoa certa chegue. Trata-se de se tornar a versão de si mesma que naturalmente encontraria essa pessoa sem confusão, sem autotraição, sem medo. É aqui que começa a camada final da transformação. Agora, ela não está mais encarando o amor pela ótica de "e se eu o perder?", mas sim pela clareza realista de "e se eu me perder de novo?". E essa pergunta muda tudo. Isso aguça sua percepção, refina seus limites, filtra suas escolhas com precisão. Porque agora ela entende que a perda de si mesma é muito mais prejudicial do que a rejeição. A rejeição pode ferir o ego, mas o autoabandono dilacera a alma. Assim, ela se torna vigilante não por suspeita dos outros, mas por lealdade a si mesma. Ela percebe os momentos sutis em que pode ser tentada a comprometer seus padrões. A vontade de ignorar um sinal de alerta. A inclinação para desculpar comportamentos que não se alinham aos seus princípios. E, em vez de ceder, ela para. Essa pausa é poderosa, porque nesse espaço ela se lembra de quem ela é. Não a versão de si mesma moldada por feridas do passado, mas a versão forjada pela consciência. A mulher que encarou sua sombra e escolheu não ser governada por ela. A mulher que sentiu a dor da ilusão e decidiu nunca mais viver nela. E a partir desse lugar, a presença dela se transforma. A sensação se acalma. Inabalável. Não há mais necessidade de impressionar, provar nada, garantir algo, porque ela não está tentando ser escolhida. Ela está escolhendo. E essa mudança é sutil, mas inconfundível, porque a energia de uma mulher que se escolhe em primeiro lugar não pode ser confundida com a energia de quem busca validação. Ela carrega uma certeza serena, uma profundidade, uma espécie de soberania emocional que não oscila de acordo com o comportamento externo. E é aqui que o encontro, que antes parecia tão significativo, começa a ocupar o lugar que lhe cabe, não como o centro do seu mundo, mas como um reflexo dentro dele. Se ele se elevar, se ele a encontrar com consistência, clareza e presença, então a conexão terá espaço para crescer. Não através da intensidade, mas através da estabilidade. Não através da ilusão, mas através da verdade. Mas se ele não o fizer, se ele permanecer inconsistente, indisponível ou desalinhado, então ela não desmorona. Ela se liberta, sem drama, sem resistência, sem a necessidade de um desfecho que antes a consumia, porque ela já não busca respostas em quem não pode fornecê-las. Ela confia no que vê, e o que ela vê é suficiente. Essa é a maturidade emocional em sua forma mais elevada, a capacidade de se afastar sem perder a paz.
A capacidade de sentir sem se deixar consumir. A capacidade de se importar sem vincular a própria identidade ao resultado. E nesse estado algo ainda mais profundo se revela. Ela começa a vivenciar a vida de uma maneira diferente. Não como uma série de eventos que lhe acontecem, mas como um reflexo de quem ela está se tornando. Cada interação, cada conexão, cada momento se torna um feedback, não para o seu valor, mas para o seu alinhamento. E essa consciência a liberta, porque ela não está mais esperando que a vida mude, ela está mudando e a vida reage. O encontro antes era visto como algo externo, uma pessoa, um momento, uma possibilidade revela-se como realmente era. Um catalisador, um espelho, uma porta de entrada para dentro de si mesma. E agora que ela passou por isso, não há como voltar a ser quem era antes, somente para frente. Só que mais profundo, só que mais alinhados. É aqui que o amor, em sua forma mais verdadeira, começa a fazer sentido. Não como algo que a complete, mas como algo que complemente sua plenitude. Não como algo que ela persegue, mas como algo que a encontra onde ela está. E quando esse tipo de amor chega fundamentado, recíproco, claro, não parece caos. É uma sensação de paz. Uma paz que não precisa ser questionada. Uma presença que não precisa ser analisada. Uma conexão que não exige que ela se torne nada além de quem ela já é. E nesse espaço, ela percebe algo que não pode ser desaprendido. A mulher que conhece o seu valor não corre atrás, ela escolhe.